Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 24 de julho de 2015 e esta é mais uma edição do TVU Notícias que começa a partir de agora aqui pela TV Universitária. O Escritório de Assessoria Jurídica Popular, ESAJUP, da Universidade Federal de Uberlândia, iniciou um mutirão para resolver irregularidades em moradias do bairro Bela Vista. O projeto começou há cerca de 2 meses e está em fase inicial. Mariana é estudante do 7º período de Direito da UFO e coordenadora discente do projeto de assessoria coletiva da ESAJUP. Ela explica que este trabalho começou há cerca de 2 meses, porque alguns moradores estavam sem energia e o local sem asfalto. E eles chegaram para a gente contando que haviam vários moradores que tinham comprado seus terrenos e depois de mais ou menos uns 18 anos descobriram que pagaram o terreno para a pessoa errada, que não era o proprietário. E aí a gente começou a analisar esse caso e eles perguntaram se a gente poderia ajudar em alguma solução para regularizar o bairro, primeiro porque o bairro não tem pavimentação nenhuma, os moradores reclamavam muito, e segundo para ver essa questão de por que eles não têm matrícula, se o terreno realmente é deles, o que a gente pode ser feito por tudo que eles construíram ali, pelos que eles pagaram no terreno e pelas coisas que eles têm, né? O projeto ainda está em fase inicial. Das 368 famílias que estão com a moradia em situação irregular, aproximadamente 80 já tiveram os documentos recolhidos para avaliação. A fase inicial da assessoria é, juntamente com os moradores, conhecer o bairro, conhecer o caso e saber o que se passa ali dentro. Então a gente começou a recolher documentos. A gente recolheu mais ou menos uns 80 documentos de moradores, para saber como que foi, se eles compraram o terreno, há quanto tempo que eles estão ali, quem que mora na casa, se são muitas pessoas, essas questões assim mesmo, sabe? Recolher os documentos de comprovante de renda, comprovante de endereço, se tem água, se não tem, quais são as necessidades que estão faltando ali, mesmo para a gente descobrir quais são os direitos humanos que têm sido preservados e quais que não têm, que é o nosso papel, né? José Carlos mora no bairro Bela Vista. Ele participou de uma das reuniões e está preocupado com a situação. Enquanto as irregularidades não forem resolvidas, ele pode continuar sem alguns serviços básicos, como energia e pavimentação. A gente quer escritura, a gente quer pagar também, se for precisar pagar o asfalto, a gente quer pagar. Aqui a gente não quer nada de gasto, a gente não está pedindo, a gente está querendo os direitos, né? Se eles querem cobrar o asfalto, vai cobrar, mas nós estamos querendo pagar. Agora tem que acertar a documentação também disso aqui. O trabalho ainda não tem data para acabar. O próximo passo é continuar recolhendo os documentos e os relatos das famílias. No dia 8 de agosto, outro mutirão vai dar continuidade ao trabalho. Mariana lembra que o projeto é sempre feito em equipe, junto com os moradores. Nosso projeto futuro é analisar todos os documentos e chegar a uma conclusão e apresentar para os moradores. A partir dos documentos de vocês, a gente descobriu que pode tomar essa medida jurídica para resolver. E aí conversar com eles, o que eles acham, porque a assessoria ela trabalha junto com os moradores. Não é uma coisa que a gente decide e faz e depois comunica. O mutirão é resultado de um pedido da comunidade para o setor de assessoria jurídica da Universidade Federal de Uberlândia. Essas famílias os procuraram, eles não tinham como resolver, porque não estava, a parte jurídica não é alçada deles, eles procuraram o ESAJUP para auxiliar essas famílias. Então nós fomos até lá, então foi porque nos procuraram. Segmento das demandas coletivas, normalmente é procurado por ou pelos grupos organizados, ou por alguma entidade, alguma ONG que coopera. Aí nós avaliamos, primeiro, critério socioeconômico, que é uma exigência nossa, nós só atendemos aqueles que não podem pagar advogados, e depois a gente analisa o caso e verifica o que a pessoa gostaria de fazer. O Escritório de Assessoria Jurídica Popular é um órgão vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, que atua na prestação de serviços legais à comunidade, atuando como um componente curricular de estágio obrigatório dos alunos da instituição. Os atendimentos e orientações são oferecidos com base em critérios socioeconômicos. O endereço é Campus Santa Mônica, bloco 5V, entrada pela Segismundo Pereira. E o processo de desinfecção do setor de UTIs do Hospital de Clínicas da UFO, devido à presença de uma superbactéria encontrada na última terça-feira, já começou, segundo a assessoria de comunicação do hospital. 9 pacientes que ocupavam leitos foram remanejados para outras áreas preparadas para esse tipo de situação, depois de terem passado por exames e terem resultados negativos. Outros pacientes passam pelos mesmos exames e novos leitos deverão ficar vagos nos próximos dias.
Após o processo de desinfecção, o processo completo deve terminar dentro de 30 dias, devido à possibilidade dos leitos ficarem fechados por esse tempo, e o município trabalha para atender os pacientes que necessitam de tratamento em UTIs. E de acordo com o secretário municipal, Dário Rodrigues, dos Passos, cerca de 12 pessoas aguardam por vagas. O processo completo de desinfecção da UTI do Hospital de Clínicas da UFO deve terminar dentro de 30 dias, o que não significa, de acordo com o diretor do HC, Miguel Tanus, que após esse período o setor estará apto a receber novos pacientes. A entidade de Uberlândia realiza missão na Europa para buscar experiências de projetos de inovação que deram certo. Uma missão de empreendedorismo que deve colaborar para ideias inovadoras que surgem aqui na cidade e região. A tecnologia da informação é uma área que cresce a cada dia. Este diretor comercial conta que o setor tem avançado em Uberlândia. Há 2 meses nós montamos o Inove Hub, que é esse espaço que nós estamos. E a ideia é que ele é um espaço misto de coworking, com projetos de inovação, empresas de inovação e eventos também que giram em torno do ecossistema de inovação. Então, à noite, de 15 em 15 dias, nós fazemos alguns eventos e durante o dia o pessoal fica trabalhando aqui. Guilherme faz parte de uma empresa de TI que tem parceria com a UFO, em que a especialidade é inovação social. É uma área que está crescendo muito, inclusive tem algumas empresas de fora vindo para Uberlândia, algumas de São Paulo que já estavam estabelecidas aqui, estão aumentando suas áreas de TI. E hoje em dia é muito necessário em qualquer tipo de empresa você ter uma área mais focada para isso. Nos próximos dias, eles têm uma missão. Os representantes vão para o exterior em busca de conhecimento. Este professor da UFO é quem vai comandar essa excursão. Nós estamos indo agora para a Europa, né? São 4 países, fundamentalmente para conhecer experiências bem-sucedidas de inovação social e trazer essas experiências, né, para um projeto que vai começar agora em setembro. Depois de 11 dias de viagem, a intenção é trazer novas ideias para que melhorem projetos que possam fazer a diferença em tecnologia. A ideia agora é perpetuar esse projeto, que o projeto está acabando, mas ele vai deixar muitas marcas aqui em Uberlândia e deixou aqui junto ao Inove Uberlândia, que é um instituto para a cidade, para desenvolver a cidade, e que não é só mais da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a Universidade Federal de Uberlândia teve um filho e doou esse filho para a sociedade. E agora é hora de falar do tempo. Em Uberlândia, o sábado vai ser ensolarado, com pequena probabilidade de chuva. À tarde, o termômetro deve marcar a máxima de 25 graus e à noite o tempo esfria, com mínima de 15 graus. Confira agora como fica a temperatura em outras cidades da região. Em Patos de Minas, sol entre nuvens ao longo do dia. A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. Mas os patenses podem preparar o agasalho porque a noite vai ser fria, com mínima de 16 graus. Em Abadia dos Dourados, o sol também aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva. O dia vai ser quente com temperatura máxima de 29 graus. Mas à noite o tempo fica mais ameno, com mínima de 18 graus. Predomínio de sol na maior parte do dia em Araguari. Não deve chover. Os termômetros devem marcar a máxima de 24 graus e a mínima de 15. A previsão é de sol entre nuvens em Araxá. A temperatura máxima não deve passar dos 23 graus. E à noite a temperatura pode cair para 16. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.